Bom, então, iniciando a última lição do terceiro trimestre de 2025, o título Assembleia de Jerusalém. Nós estamos estudando Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, e com destaque para a igreja nesse período e como aparecem os apóstolos na cidade de Jerusalém. Na página 2, o texto áureo está em Atos 15, 28, que diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Bom, esse foi o veredito da Assembleia, ok? Foi o veredito da Assembleia. Então, nós vamos estudar a Assembleia, o que eles debateram, qual foi o veredito. Pois bem, prosseguindo ainda na página 2, vamos agora à verdade prática. Diz assim: em sua essência, a igreja é já tanto um organismo quanto uma organização, e como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Bom, vamos esclarecer aqui, né? Igreja como um organismo e como uma organização. Como uma organização, a igreja ela se registra diante do Estado. Nós sabemos que na história teve período que igrejas queriam ficar longe do Estado, porque eles sabiam que se eles se registrassem era a morte deles. Hoje, pelo menos no Brasil, na maior parte do mundo, isso não existe mais, né? Então, hoje a igreja ela é uma organização, mas ela também é um organismo. E até é interessante, quando nós vamos nos dirigir à igreja como organização, normalmente nós usamos o I minúsculo de igreja, né? I minúsculo. E quando vamos vamos nos dirigir à igreja como organismo, corpo de Cristo, nós usamos um I maiúsculo, igreja com I maiúsculo. Bom, a leitura bíblica em classe está na página 3, Atos capítulo 15, versículo 22 a 32. Versículo 22 diz: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, a Judas, chamado Barsabás, e a Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Bom, Antioquia e Síria, né? Antioquia era uma cidade da Síria, era uma região ao norte de Israel, e Cilícia era uma região da Turquia, onde o apóstolo Paulo evangelizou várias cidades na primeira viagem missionária. Lembre-se que foi exatamente como resultado dessa viagem missionária que ele voltando para Antioquia e surgiu o conflito com aqueles que ensinavam diferente de Paulo e Barnabé, que nós veremos mais à frente. Versículo 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Na página 6.
que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Que eram profetas aqui, certamente está fazendo referência ao dom de profecia. Ao dom de profecia, e não simplesmente ao significado de profeta, porta-voz. Eles tinham o dom de profecia. Com certeza a igreja primitiva tratava esses dons de maneira especial. Pois bem, na página 7 a nossa introdução diz: com esta lição terminamos mais um trimestre de estudos sobre a igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. É isso que veremos agora. É claro que aquele debate, vai haver divergência, como pode acontecer entre nós, o povo de Deus, às vezes alguma questão doutrinária, divergir é normal. Nós não podemos divergir nas questões da doutrina da salvação, mas divergir, eu dou aula de escatologia há muito tempo, eu sempre falo para os irmãos, divergir sobre quem são as duas testemunhas do Apocalipse, ou algum outro ponto que não seja assim, um componente da doutrina da salvação, isso é normal. Não? Existe mesmo uma parte da interpretação que Deus delegou aos homens. E é claro que o Espírito Santo dele nos guia e promete que a igreja dele não será enganada. Ok? Mas as divergências doutrinárias devemos considerá-las como normais. Pois bem, na página 8, capítulo 1, a questão doutrinária. O relatório missionário. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que haviam realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus manifesta por meio de milagres extraordinários entre os gentios como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Jesus, era necessário para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus concedido inteiramente por sua graça. E principalmente nós veremos que o livro de Atos, ele não relata as palavras do apóstolo Paulo lá no concílio. Só diz que estava havendo um debate, divergências, quando Pedro toma a palavra e depois Tiago, e é finalizado. Mas certamente o apóstolo Paulo, como normalmente nós já sabemos pela história, o apóstolo Paulo usava argumentos poderosos para mostrar
que o que eles estavam vivendo e nós estamos vivendo era a era dos gentios. E para a era dos gentios não haveria necessidade de cumprir aquilo que Deus exigiu para Israel. A guarda do sábado, por exemplo, os próprios sacrifícios de animais não se aplicavam à igreja, como também a circuncisão. Tá bom? Então o apóstolo Paulo certamente foi aí o responsável por usar esses argumentos. Bom, para nos localizarmos, né, esse concílio, ele provavelmente acontece no ano 48 da era cristã. Então, na página 9, eu coloquei alguns pontos para contextualizar para vocês. Primeiro, a Epístola de Tiago foi escrita no ano 45 da era cristã. E é interessante que na Epístola de Tiago, quando você lê, ele escreve as 12 tribos dispersas. Ele escreve especialmente as israelitas. Não? E ele não defende lá que os gentios deveriam também seguir a tradição que Deus exigiu de Israel, e nem a circuncisão. Ok? Então, esses fariseus, quem seriam? Esses fariseus talvez fossem um exemplo parecido com o que eu contei para vocês quando estudamos Atos capítulo 11. Eles, por serem fariseus, certamente se consideravam como uma autoridade especial, porque era um grupo que se destacava dentro de Israel. Haviam os corrompidos, né? Mas haviam fariseus sérios. Tá bom? Haviam fariseus sérios. Saulo de Tarso era um que doutrinariamente não era corrompido. Tá bom? Obedeceu os sacerdotes para perseguir os cristãos, cometer aquela ilegalidade. Então, nisso ele se corrompeu. Tá, ok? Mas estou falando na questão doutrinária. Esses fariseus, eles se consideravam um grupo especial. Eles conheciam mais de Bíblia do que os sacerdotes, né? Eles eram os responsáveis pelo ensino em Israel. Ok? Então, esses fariseus, eles talvez se sentissem até uma autoridade maior do que os apóstolos, tanto que nós vimos no capítulo 11 que eles, identificados ali como os da circuncisão, eles cobraram ao apóstolo Pedro o fato dele entrar na casa de gentios. E o apóstolo Pedro respondeu a eles respeitosamente. Bom, o livro de Atos diz que haviam alguns sacerdotes e também alguns fariseus que tinham se chegado à fé, estavam seguindo a fé, obedecendo à fé, é o termo utilizado. Mas para uma mudança dessa, do judaísmo para o cristianismo, muitos, infelizmente, acabavam se perdendo, porque eles não conseguiam deixar o judaísmo na íntegra. Não conseguiam deixar o judaísmo na íntegra. É o caso deles. Bom, então, a Epístola de Tiago, se esse concílio ocorreu no ano 48, ela tinha sido escrita mais ou menos há 3 anos. Essas datas são sempre aproximadas, né, irmãos? Eu comento mais abaixo. A primeira viagem missionária ocorreu entre os anos 46 e 48. Daí que esse concílio ele é normalmente calculado como ocorrendo no ano 48. Por isso eu comento. O concílio de Jerusalém ocorreu no ano 48. E comento também para nós sabermos um pouquinho como é que estava Israel nesse período. Então eu comento, no ano 48 da era cristã ocorreu um tumulto durante a Páscoa devido a gestos obscenos de um soldado romano para os fiéis que estavam no templo. O resultado foi a morte de mais de 10.000 judeus. E não foi assim morte por soldados, não. Começou o tumulto, diz que a maioria dos mortos, alguns chegam a falar em 20.000 mortos,
seriam por pisoteamento, porque também as saídas das portas do templo, elas faziam tipo um afunilamento, um engavetamento, né? Engarrafamento, e melhor dizendo, quando a garrafa, né, na boca vai se estreitando, e acabou que muitas pessoas ali ficaram prensadas ali, e houve uma grande quantidade de mortos, porque também a Páscoa era um momento em que havia muitos peregrinos em Israel. Então a situação de Israel nesse período era realmente muito ruim. Nesse período, a perseguição das autoridades judaicas ao cristianismo, de uma certa maneira, até diminui, porque eles estão sofrendo nas mãos dos governadores judeus, né? Dos governadores que os romanos colocaram sobre os judeus. Ainda na página 9, o legalismo judaizante. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja sem que estes antes cumprissem as exigências da lei, né? Eu digo que não era só questão de legalismo, não, né? Eles estavam... a questão é que eles não reinterpretavam a lei, mas aquela era a doutrina deles. A doutrina, como estava no Antigo Testamento, para alguém entrar para o judaísmo, ele tinha que passar por uma circuncisão, ok? Então, eles, de alguma maneira, queriam manter essa prática, né? Bom, ainda na página 10, eu coloquei um comentário aí em verde, porque nesse momento, então, Paulo e Barnabé e esses judeus, eles vão caminhar de Antioquia até Jerusalém. Eu coloquei aí para lembrar, são cerca de 700 quilômetros, alguns colocam 500 quilômetros, mas calculando hoje no Google, esse cálculo é bem preciso. Então são próximos de 700 quilômetros. Mesmo se fosse 500 quilômetros, era muita coisa, né? Então, era muita coisa. E nesse caminho eles vão pregando o evangelho para aqueles cristãos que existiam nas cidades de Samaria, Fenícia, que tinham sido evangelizados. Nesse período, é bom para nós vermos, haviam muitas igrejas. O apóstolo Pedro havia, né, evangelizado regiões da Fenícia, de Tiro, né, e também eles enviaram missionários, apóstolos, estiveram na região de Samaria, pregando o evangelho. Pois bem, capítulo 2, o debate doutrinário. Bom, para falar de debate doutrinário, vamos lembrar que o apóstolo Paulo, ele, muito provavelmente, como eu tenho dito para vocês, ele era aquele discípulo de destaque de Gamaliel, tá bom? Um menino que era considerado superdotado. Então, até pela forma como ele reinterpreta o Antigo Testamento, né? Então, debater também com ele não deveria ser fácil, né? Não deveria ser fácil. Bom, número 1, uma questão crucial. Antes de entrar nesse comentário, vamos lembrar também que eu comentei na aula passada para vocês que muito provavelmente o apóstolo Pedro, nesse momento da história, ele já tinha sido repreendido pelo apóstolo Paulo, ok? Exatamente por ele, em algum momento, ele discriminar os gentios, como está na carta aos Gálatas, ok? E isso talvez influencie na palavra que o apóstolo Pedro vai trazer aqui no momento. O comentário diz: a questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, os judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés.
No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. Bom, como eu disse para vocês, né? A gente espera que Pedro tenha aprendido, apesar dele ter evangelizado Cornélio, mas em algum momento, quando ele está entre os gentios e quando chega Pedro e Tiago, quando chega João e Tiago, desculpe, ele começa a se apartar dos gentios. E aquela repreensão do apóstolo Paulo foi necessária. Foi necessária, que agora ele já repensou e ele tem uma posição clara a favor dos gentios, né? E prossegue. A questão deveria ser tratada com a objetividade que o caso exigia, e a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro. Pedro, então, evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Porque era uma argumentação semelhante ao que ele usou no início do capítulo 11. Então, era uma questão que estava assim se repetindo diante do apóstolo Pedro. O item 2, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. O derramamento do Espírito sobre os gentios anos antes em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes ali. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo mesmo apóstolo Paulo por ocasião de seu debate com os crentes da Galácia. Da mesma forma, ali Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência de que o haviam recebido. Bom, então Deus, ele deu testemunhos visíveis, ok? Para que as pessoas que estivessem envolvidas nesse início do cristianismo se rendessem a essa doutrina e não continuasse sendo, e não fosse gerada divisões dentro da igreja. Tá bom? Na página 12, o item 3 diz: a fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas, e com isto concordam as palavras dos profetas. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas Escrituras. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte de seu povo. Esse era um favor divino, fruto de sua graça e que nada mais precisava ser acrescentado. Então, Tiago, ele cita Amós capítulo 9, versículos 11 e 12, se você quiser anotar, eu não coloquei aí, acho que eu coloquei mais abaixo, fazendo essa citação, né? Na página 13, o auxílio bíblico teológico, eu destaquei uma parte dele em azul, que é um resumo bem interessante entre a lei e o evangelho. Ele diz o seguinte: a lei diz, faça isso e viverá. O evangelho diz, receba a vida e faça. A lei diz, pague. O evangelho diz, está pago. Então, é uma comparação interessante que é feita
historicamente, entre a lei e o evangelho. A mensagem da lei é a mensagem das boas novas, que é o significado do termo evangelho. Capítulo 3. A decisão da Assembleia de Jerusalém. O Espírito na Assembleia. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da Igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na Igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Esse texto faz um paralelo com Atos 5,32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da Igreja. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Na página 14, a orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos 15, 28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons. Isso explica por que as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão na igreja de hoje. Olha, os dons espirituais, né, principalmente o dom da palavra da ciência e da sabedoria, eles são determinantes. Essa decisão que eles vão tomar no concílio, ele é fundamentado, vamos dizer, na palavra de Deus. Então, aqueles que tinham o dom da palavra da ciência e da sabedoria, esses certamente, como o apóstolo Pedro, vai trazer uma palavra que vai, juntamente com a palavra de Tiago, né, convencer as pessoas que realmente os cristãos não precisariam seguir a circuncisão. Para quem não sabe, circuncisão é o mesmo que hoje as pessoas chamam de fimose. Eu sou circuncidado, mas, claro, não fiz isso por religião, por judaísmo, nada disso. Fiz porque os médicos recomendam como saúde. E é bom também comentar aqui algo. Eu trabalhei no Instituto Nacional do Câncer e, como analista de sistema, eu via lá muitos homens, para você ver o valor científico da Bíblia. Que a Bíblia fala até do tempo que a circuncisão deve ser feita, no 8º dia. Hoje a ciência comprova que o melhor momento para o homem fazer a circuncisão é no 8º dia, e existe toda uma explicação biológica para isso, tá bom? Então, voltando lá no Instituto Nacional do Câncer, para ver como é importante a circuncisão para a saúde do homem. Muitos homens, né, quando tinha lá amputação de pênis, e os médicos falavam, os homens têm o pênis amputado por falta de higiene com o pênis. E o que ajuda na higiene? A circuncisão. Tá bom? Então, a doutrina do Antigo Testamento era a doutrina voltada para a saúde do corpo, ilustrando uma saúde espiritual da alma. No ponto 3, o parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Fica óbvio que a Igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. Claro, sem rejeitar, até porque eles foram instruídos, né? Um destaque aí para as instruções. Bom, na página 15, eu coloquei aí um texto em lilás. Normalmente eu faço isso como um texto de observação para vocês, né? Ele não está na revista dos alunos, e aí vocês avaliem se vocês vão ou não utilizar esse comentário em sala de aula que está na revista.
ele diz o seguinte, sobre a liberdade cristã. Agostinho de Hipona, aquele pagão que escreveu a obra O Culto Devido aos Mortos, praticante, né, desse paganismo de purgatório, invocação ao mundo dos mortos, ou seja, praticante da religião de Baal, ele sendo citado na nossa revista. Né? Aí ele diz, né, que grande estudioso da Igreja Antiga, bom, estudioso até ele era, né, porque era um filósofo, mas ele era um grande estudioso da Igreja Católica. E lembremos, ele foi o grande responsável para, no ano 413 da era cristã, o imperador e o Papa lançarem um decreto proibindo a existência de igrejas que batizavam adultos, como a Assembleia de Deus. Esse homem, podemos dizer que ele é o responsável por todas as guerras, né, e inquisições que a Igreja Católica vai fazer, porque é ele que desenvolve a teoria da guerra justa para matar igrejas como nós. Então, apesar de ser um grande estudioso, realmente, ele é estudado até como filósofo, ok? Mas é uma pessoa teologicamente desprezível. Bom, então, esse grande estudioso da Igreja Antiga disse certa vez, ame a Deus e faça o que quiser. Frase estranha, né? Para mim essa frase está errada, mas ele vai dar a explicação dele. À primeira vista, esta declaração parece um pouco arriscada, mas é claro que é. Mas, pensando bem, quem ama a Deus não vai querer desagradá-lo mediante a desobediência à sua palavra. Aquele que verdadeiramente ama a Deus está livre da lei e vive sob sua graça. Ou seja, as coisas não se combinam, né? Se você ama a Deus, você não faz o que você quer, porque você é um servo. Você é um servo voluntário, mas você é um servo. Ok? Então você abre mão, porque também se você for fazer o que você quer, a natureza humana, vamos dizer, mesmo que o homem queira agradar a Deus, não quer desagradar a Deus, como ele escreveu, né, o risco de desagradar é muito grande. Então, eu não repetiria essa frase de Agostinho de Hipona. Pois bem, na página então recomendo a vocês que vocês nem citem isso para os seus alunos. Na página 16, a conclusão. A igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, provocado por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Né? Eu até acrescentaria ali a unidade doutrinária, que essa questão é que foi preservada. E graças a Deus parece que os fariseus eles concordaram. Bom, eles então tiveram que enfrentar doutrinariamente, em termos de argumentos, o apóstolo Paulo e Barnabé junto com ele, né? Então, e pela autoridade daqueles que estiveram com Jesus, né, aí eles tiveram que se submeter às palavras do apóstolo Pedro. E também vamos colocar Tiago, apesar dele não ter estado como um discípulo de Jesus durante a vida de Jesus, pelo menos é o que nós vemos, né? Os irmãos de Jesus criticavam Jesus, mas ele acabou, pela sua história, né? Segundo a história, por ser um homem justo, ele acabou se tornando destaque naquela igreja e pastoreando essa igreja de Jerusalém. Por isso a palavra final dele na igreja.